Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro CONIET, que é o primeiro Congresso Internacional Online de Educação. Que bom que nesse momento difícil de distanciamento social, nós podemos nos conectar pela internet, por esse recurso tecnológico, que tem nos auxiliado bastante, e podemos conversar sobre educação, que foi uma área muito afetada pela pandemia, pelo coronavírus, por tantas questões que dizem respeito a esse distanciamento social, né? Então, o primeiro CONIED, ele tem como tema principal da educação básica ao ensino superior, desafios e oportunidades no exercício da docência na contemporaneidade. E hoje eu vim contribuir com essa discussão a partir de uma temática extremamente relevante, que é a saúde mental dos professores na pandemia, um convite ao autocuidado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carla Silene, sou soteropolitana, nasci aqui em Salvador, na Bahia. Sou mãe de Cali, uma cadelinha de 5 anos, linda. Sou extremamente comunicativa, inquieta. Vocês vão perceber aí nesse tempo que vai estar me ouvindo falar. E sou filha e neta de professoras e apaixonada pela educação. Então, desde criança, por ser filha e neta de professora, então eu sempre estive muito inserida nesse contexto educacional e decidi ser psicóloga e psicopedagoga para contribuir com a aprendizagem escolar, para contribuir com as discussões referentes à educação, para contribuir também com os professores. Então, desde que me formei, na verdade, antes até mesmo de fazer psicologia, sempre estive inserida nesses ambientes e em discussões que traziam à tona a educação. Então, eu sou psicóloga, como eu já falei, psicopedagoga, tenho formação em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, sou facilitadora de grupos e de relações interpessoais, e em 2018 eu fui aluna especial no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade na UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia. Eu tive o privilégio, com essas disciplinas, estudar sobre formação do educador, sobre prática do educador, sobre questões que circundam a prática docente. Então, meu foco estudando nessas disciplinas foi pensar a formação do educador, certo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sintam-se em casa, que na verdade vocês já estão em casa. E, posteriormente, vou deixar meus contatos, caso tenham alguma dúvida, caso queiram conversar mais sobre isso, estou à disposição, certo? Então, vamos lá, gente. Primeiro, pensar sobre a contextualização da profissão professor. O que é que os estudos trazem? O que é que a gente percebe referente à profissão do professor? Primeiro, que a Organização Internacional do Trabalho afirmou que a profissão docente, que a profissão do professor é considerada como uma das mais estressantes. Em 1984, essa mesma instituição percebeu, né, a Organização Internacional do Trabalho, percebeu que a profissão de professor é extremamente relevante para a sociedade, extremamente importante para o desenvolvimento do indivíduo. E uma mesma organização que percebe isso, que valida o trabalho, afirma que é uma das mais estressantes. Inclusive, nessa organização, eles compararam o trabalho do professor com o médico. O médico que está ali com o intuito de salvar vidas, que está ali entre a vida e a morte nas mãos, vamos dizer assim, de uma forma bem ilustrativa, para a gente compreender a seriedade, tão quanto mesmo do professor, tão quanto o trabalho de um médico, e é comparado, na verdade, ao trabalho de um professor, como uma das mais estressantes. E por que eles trazem isso, né, que é um trabalho extremamente estressante? Porque eles percebem alto risco, tanto físico como mental.
E isso a gente sabe, para quem é professor que está me ouvindo, aí que está me assistindo, percebe o quanto que essas duas coisas elas estão extremamente interligadas. Eu não posso falar de físico e de mental, eu posso até falar separadamente, mas com uma forma didática para poder você, né, compreender. Mas quando eu falo de físico e falo de mental, são coisas extremamente interlaçadas, são coisas que estão interligadas, certo? E uma outra questão também que é importante da gente abordar é que, além das competências pedagógicas, eu estou falando aqui do pedagogo, aquele que está no ensino infantil, no Fundamental 1, e no Fundamental 2 a gente já percebe professores licenciados, né? Professor licenciado em português, em matemática, em geografia, que compõem o quadro dos professores, que a gente diz professores especialistas nas disciplinas do ensino fundamental 2, ensino médio. E, além das competências pedagógicas, que são essas competências voltadas para a questão do ensino, né, da ensinagem, a gente percebe também que os professores eles estão sendo cobrados a trazer, a apresentar habilidades sociais e emocionais para lidar com diversas situações que acontecem dentro de uma sala de aula, certo? Então, o professor, ele lida aí com o contexto escolar que é extremamente diverso. Nós temos alunos dentro da sala que estão desmotivados, alunos dentro da sala que sofrem diversas questões, como violência sexual, alguns com questões psicológicas e até mesmo psiquiatras, têm diagnósticos psiquiátricos, utilizam medicamentos, né, controlados. Temos também situações de alunos que foram vítimas de violência sexual, alunos que sofreram abusos, vamos dizer assim, violência mesmo, não só sexual, mas psicológica, física, dentro da sua própria casa. Crianças que estão inseridas em contextos familiares extremamente disfuncionais. Não sei como é a realidade do estado onde você vive, mas a gente percebe muito aqui na Bahia crianças e adolescentes que são filhos de mães solteiras, né? Então a mãe sai para trabalhar o dia todo, deixa o filho com alguém, ou ele acaba que se vira sozinho, e muitas vezes essa mãe não tem o tempo de qualidade para poder acompanhar essa criança, certo? Ou esse adolescente. Então a gente percebe que tudo isso impacta na questão da aprendizagem, impacta na questão das relações dentro da sala de aula. Então, quando eu falo em habilidades sociais, eu falo de conjuntos de comportamento, né? São aqueles comportamentos emitidos para a questão da relação interpessoal. Então, a empatia, a escuta, a tolerância, tudo isso faz parte das habilidades sociais que eu utilizo para me relacionar com o outro, certo? Então, os professores precisam pôr isso em prática até para lidar com essas questões, porque não é só chegar na sala, compartilhar um conhecimento. A gente percebe que o processo de ensinagem hoje está extremamente amplo, abrange muitas coisas, né? Não é só ensinar o conteúdo pedagógico. Muitas vezes é ensinar o aluno a se comportar em sala, muitas vezes ensinar o aluno sobre coisas que a gente pode falar que são de responsabilidade da família. Muitas vezes a gente percebe que professores em sala de aula estão tendo que dar conta dessas questões. E quando eu falo emocional, porque muitas vezes o professor acaba sendo solicitado pelo aluno para eles compartilhar, para os alunos compartilharem algo. Então, eu tenho casos em que os professores chegam para mim para me contar do aluno. O aluno não chega diretamente a mim. Sabe que eu sou uma profissional que estou dentro da escola para poder auxiliá-lo nessas questões emocionais que a gente sabe que interferem na aprendizagem, mas muitas vezes por questão de vínculo, por questão de referência, os alunos buscam os professores para contar seus segredos, suas questões. E muitas vezes o professor não está preparado para ouvir, né? E aí, o que eu vou fazer? Que bom que em algumas escolas existe o psicólogo, existe o psicopedagogo. E naquelas escolas que não tem esse suporte para dar ao professor, né? Não tem esse profissional para dar o suporte à questão emocional, à questão mental do professor. Então, por isso que a gente traz que os professores estão sendo cobrados. Eu falo cobrado não no sentido de uma pessoa estar cobrando, mas das condições sociais, mas das situações que ocorrem
a apresentar suas habilidades sociais e emocionais, certo? Próximo. A gente percebe, gente, que hoje tem uma atenção muito voltada para a saúde do professor. Por que está acontecendo isso? Porque estamos tendo alto índice de professores afastados. Professores que estão colocando muito o atestado médico, não estão conseguindo lidar com sua carga horária de trabalho. Então, por isso a gente percebe, né, que há um crescimento significativo dessas pesquisas, principalmente no campo das políticas públicas, com a preocupação com a saúde do professor, né? E a gente percebe também que tem se percebido uma relação com as condições de trabalho. Então, as condições de trabalho são extremamente associadas à questão do bem-estar do professor e do alto número de ausências do trabalho e de afastamentos também, certo? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Esses dois autores, que é Gonçalves e Oliveira, traz essas percepções e trazem o quanto que está sendo visto e o quanto está sendo investido nisso, em pesquisas, para poder compreender o que está acontecendo com os professores que têm se afastado tanto. E quando eu falo de afastamento, gente, não é só questão física, certo? Uma dor, uma questão vocal, os professores têm muito problemas osteomusculares também, por estar o tempo todo escrevendo, geralmente professor de português de redação, tem que escrever muito, né? Tem muita questão, muita prova, muita avaliação para corrigir, não só essas questões físicas, do campo físico, mas questões emocionais mesmo, como o estresse, com a síndrome de burnout ou burnout, como muita gente fala, questões emocionais como depressão, ansiedade. A gente percebe que os professores têm apresentado muito essas questões direcionadas às condições de trabalho. E aí, gente, eu não poderia deixar de falar em Dejus, que aí é o pai da psicodinâmica do trabalho, onde ele traz, de forma geral, certo? Ele não traz voltado para a questão do professor. Mas, de forma geral, quais são as possíveis causas de adoecimento no trabalho? E aí ele traz 3 causas, que é o medo da incompetência, pressão externa e desesperança. O que é que seria, gente, esse medo da incompetência? Vamos trazer agora, vamos contextualizar para o trabalho do professor, certo? Que é não satisfazer as imposições da organização. Então, quando o professor é contratado, quando ele se insere naquela instituição, a gente sabe que toda organização tem missão, visão e valores. Essa instituição, ela busca algo, ela cria uma expectativa em cima daquele funcionário. Aquele funcionário, desculpe, cria uma expectativa frente à minha pessoa, ao meu trabalho. Então, muitas vezes o professor se vê nessa condição. Será que eu estou conseguindo satisfazer as imposições? Não consigo, não estou conseguindo lidar com isso, e isso causa um medo da incompetência e aponta para ele enquanto pessoa, e aponta para ele enquanto funcionário, enquanto profissional, certo? Uma outra questão é uma angústia de não estar à altura, uma angústia de não estar contemplando aquela expectativa que o outro tem de mim. Isso tudo, gente, está dentro do medo da incompetência, certo? E um outro fator também é enfrentar as situações incomuns. Quando ocorre uma situação incomum, o que é que eu devo fazer? Então, muitas vezes isso está atrelado ao medo da incompetência, de não se sentir preparado para lidar diante de uma situação incomum. O que é que eu vou fazer quando eu ouço de um aluno meu que ele está sendo vítima de violência sexual pelo padrasto na própria casa e a mãe sabe e está sendo conivente com isso? Então, muitas vezes, esse medo do incomum, esse medo da incerteza pode trazer um medo da incompetência, certo? Um outro fator é a pressão externa, que muitas vezes esse profissional, esse professor, sabe o que deve fazer, mas é impedido por questões ambientais e estruturais. Então, muitas vezes, por estarmos dentro da instituição, estarmos, né, embaixo de uma missão, de uma visão, de valores, de questões daquela escola, a gente precisa seguir algumas normas. E muitas vezes a gente quer ser autônomo, né? Não, nessa situação aqui eu quero resolver dessa forma. E muitas vezes a gente não consegue.
né? Por quê? Porque somos impedidos por outras questões. Isso está dentro de pressão externa, que é sinalizado por de jure, certo? E também tem a questão da desesperança, que muitas vezes não há o reconhecimento do seu trabalho, né? As pessoas às vezes não reconhecem ou só ficam na posição de cobrar, não há um elogio, não há um retorno, não há um feedback do seu trabalho. Então, acaba que isso também interfere na profissão do professor e isso reverbera a gente no físico, certo? Quando a gente não cuida das nossas emoções, isso também afeta o físico. E se reverbera no físico, consequentemente, teremos professores adoecidos. Tá bom? E aí eu trouxe uma citação, copiei e colei mesmo, que eu trouxe na íntegra para a gente pensar um pouquinho, que é uma citação de Maria Inês Naujorges, de 2002, onde ela traz a quase inexistência de projetos de formação continuada que os capacite para enfrentar esta nova demanda educacional, elevado número de alunos por turma, infraestrutura física inadequada, a falta de trabalhos pedagógicos em equipe, o desinteresse da família em acompanhar a trajetória escolar de seus filhos, a indisciplina cada vez maior, a desvalorização profissional, entre outras, revelam que, forçosamente, em seu cotidiano de trabalho, acabam tendo que lidar com situações que fogem do seu controle e preparo. Nesta perspectiva, os desafios são inúmeros e, como referimos, podem estar sendo fonte geradora de estresse em muitos professores. Então, o que é que Maria Inês quis trazer aqui nessa citação, gente? Ela traz, resumidamente, alguns desafios dos professores. Olha que ela escreveu isso em 2002. Olha como está tão atual, gente. A questão da formação continuada, que os professores trazem muito isso, elevado número de alunos por turma, muitas vezes uma escola que não, fisicamente, né, estruturalmente, não comporta aquilo, pensando também na questão da educação inclusiva, uma escola que muitas vezes não está acessível para alunos cadeirantes, alunos que têm algum outro tipo de deficiência, que precisam, por exemplo, o aluno surdo, que precisa de um intérprete, né? Um aluno com deficiência auditiva que precisa de algumas adaptações, e muitas vezes para a comunidade escolar isso é difícil. Então, muitas vezes essa estrutura física, a gente, está inadequada, né? Não está favorecendo a aprendizagem. As faltas de trabalhos pedagógicos em equipe, a própria relação entre a equipe, o desinteresse da família também, a indisciplina dentro da sala, né? Alto nível de violência contra o professor e a desvalorização profissional. Tu lembra que De Jure traz isso? E na parte que ele fala desesperança, então ele entende que isso também afeta na constituição do próprio indivíduo, na constituição do próprio profissional. Então, olhem como essas condições de trabalho, elas afetam na saúde emocional do professor e a gente precisa levar em consideração essas questões. Ok, gente? E aí, trazendo para a questão que estamos vivendo hoje, que é a questão da pandemia. O que é que tem afetado nos professores? E aí eu trouxe, gente, um estudo que eu encontrei, que foi realizado em São Paulo, no Instituto Península, onde eles entrevistaram mais de 7.000 professores e tiveram os seguintes resultados. 67% desses professores entrevistados estão ansiosos, 38% se sentem sobrecarregados e 17% se sentem depressivos. É importante a gente pensar, a partir desse resultado, gente, o quanto que os professores estão adoecidos psiquicamente. E isso interfere de maneira direta na atuação profissional. Se eu tenho professores, se eu tenho pessoas, vou falar primeiro enquanto pessoa, se eu tenho uma pessoa adoecida,
ela não consegue cuidar de uma outra pessoa. Se eu tenho um professor adoecido, ele não consegue cuidar do aluno. Cuidar no sentido de compartilhar um conhecimento. Muitas vezes, porque muitas vezes o professor tem esse papel mesmo do cuidado, muitas vezes porque a família também coloca vamos dizer, essa expectativa no professor. Né? Às vezes ele não tem o que ele tem na escola, o que ele tem em casa. Muitas vezes a figura do professor é uma figura de pai. Eu já ouvi isso de um professor, e que o aluno chegou para ele e pediu para ele adotar ela, porque ela se sente mais cuidado por ele do que pelo pai biológico. Então a gente percebe muito isso. Então percebam que lá em São Paulo, através desse recorte, né, dessa pesquisa, quantos professores estão ansiosos, sobrecarregados e depressivos. E aí, gente, eu trouxe uma indicação de vídeo. Não vou poder passar aqui por conta do tempo. Esse vídeo tem duração de 7 minutos. E eu achei ele extremamente interessante. Foi no programa Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo, no dia 25 de maio de 2020, onde uma professora ela faz um desabafo por desafio das aulas online. O link está aí na tela, mas vocês coloquem assim, professora faz desabafo por desafios. Esse tema aqui, por desafio das aulas online, no YouTube, e já aparece. Tanto tem no Google Play, como tem no YouTube. É extremamente interessante ouvir o relato dessa professora, onde ela traz questões como, por exemplo, um cachorro latindo ao fundo. Isso causa um estresse nela, porque isso interrompe a aula, isso tira a atenção dela. E ela traz diversas situações que ela teve que se adaptar, que ela teve que se reinventar para poder dar conta. Se eu não me engano, ela é professora de 21 turmas e está tendo aí que lidar com diversas questões, principalmente dentro da própria casa dela, certo? É uma indicação, fica aí para vocês verem. Eu achei extremamente interessante, me coloquei no lugar dela, pensei em algumas estratégias, se eu estivesse no lugar dela, né, enquanto professora, o que é que eu iria fazer para amenizar esse sofrimento? E ela traz que teve crise de ansiedade, certo? Lembrando, gente, só um parêntese aqui, que nós, enquanto seres humanos, já somos pessoas ansiosas, certo? Então, a ansiedade, ela nos ajuda a pensar o futuro, a me reportar para o futuro. Mas quando isso acaba impactando nas minhas relações sociais, nas minhas questões interpessoais, no meu dia a dia, aí a gente precisa ligar o nosso sinal de alerta e entender por que eu estou assim tão ansiosa. E as crises, elas podem acontecer de diversas formas, né? Então, tem pessoas que choram, tem pessoas que têm outros comportamentos mais agressivos, tem pessoas que comem muito, tem pessoas que querem ficar dormindo o tempo todo. Então, a crise de ansiedade, além da questão de sintomas físicos que ocorrem, né? Taquicardia, sudorese, falta de asas, tá puxando o ar, não consegue, isso tudo faz parte de uma crise de ansiedade também. Tem as questões também mais comportamentais, né? Mais da interação com o ambiente, da interação com o outro, certo? Então, isso aconteceu com ela. E eu decidi compartilhar com vocês. Quem assistiu, pode assistir de novo. E quem não assistiu, é super interessante ver um exemplo de tudo isso que a gente está conversando. Beleza? E aí também trouxe, né, como mais desafios. Na verdade, o que é que os professores, o que é que eu percebo, o que é que os professores conversam comigo dos principais desafios na pandemia para o professor? Primeiro, falta de acesso dos profissionais à internet de qualidade. Gente, não sei a realidade no estado de vocês. Torno a repetir. Aqui na Bahia, as aulas online, principalmente em Salvador, aulas online, elas estão funcionando muito mais na perspectiva do campo privado, certo? As escolas privadas, elas estão funcionando melhor com a aula online. Criaram ferramentas, baixaram programas, recursos tecnológicos para poder compartilhar as aulas. E muitas vezes os próprios professores, eles não têm acesso à internet de qualidade. Então, muitas vezes estão na aula, a internet cai. Ou os locais, desculpe, ou os locais que eles moram, muitas vezes a internet não funciona bem. Né? Essa internet não tem uma velocidade boa. Então, tudo isso interfere. E, às vezes, os professores acabam que
que ficam estressados com isso, né? Que interferem aí no seu processo de ensinagem e de acompanhamento dos alunos. Uma sobrecarga de trabalho também, a gente percebe que acaba que o trabalho duplicou ou triplicou, não sei te dizer com exatidão o nível que duplicou, mas os professores estão tendo muito mais trabalho, principalmente de gravar essas aulas, né? Tem professores que estão gravando, tem professores que fazem aula ao vivo, precisam preparar material, precisam repensar plano de estudo, precisa repensar plano de ensino, precisa repensar as atividades que estão sendo encaminhadas. Então, tudo isso acaba acarretando numa sobrecarga de trabalho. E a gente ouve muitas vezes dos pais que parece que os professores estão sem fazer nada. Pelo contrário, a escola não parou, né? Estamos em casa, mas estamos trabalhando. Os professores estão trabalhando. Então, me permitam levantar bandeira mesmo nesse momento para os professores, porque eu acompanho um grupo de professores na escola onde eu trabalho e eu percebo o trabalho, eu percebo o empenho e o engajamento para que seja feita de uma forma efetiva e de uma forma também afetiva, né, levando em consideração esse distanciamento social. Um outro ponto é a falta de capacitação nas diversas plataformas digitais para a execução das aulas remotas. Então, eu tenho muitos professores, existem muitos professores que não têm habilidade em lidar com esses recursos tecnológicos. Gravar uma aula, eu vi um meme muito engraçado que agora, que diz assim, não me chame de professor, me chame de youtuber, me chame de várias outras coisas, se remetendo à questão da tecnologia. Então, além de eu ter que administrar, além de eu ter que pensar de como eu vou compartilhar essa aula, eu preciso pensar também nesses recursos tecnológicos. Como, por exemplo, mesmo, gente, é uma palestra, essa palestra, né, foi gravada e eu não sabia como fazer isso. Eu fiquei pensando, gente, imagine um professor que está tendo que lidar com isso. Que bom que a organização desse congresso passou para a gente, os palestrantes, um tutorial. Além de tutorial, passou um vídeo onde eu pude ver, como eu sou muito mais auditiva, né, o meu estilo de aprendizagem auditivo, eu consegui compreender melhor como gravar essa palestra através do vídeo no YouTube. Porque o tutorial eu li, mas quando eu fui ouvindo a pessoa explicar, eu consegui compreender. Então, eu penso que isso foi uma forma de capacitar a gente a gravar a palestra, mas os professores, será que estão tendo isso? Eles trazem isso também como um desafio. Temos a desvalorização, muitas vezes, da família. Gente, eu trago aqui, eu quero abrir um parêntese, que nem todas as famílias estão desvalorizando, certo? A gente percebe isso de forma geral, que está tendo uma cobrança excessiva. E muitas famílias não estão valorizando o trabalho do professor, pelo contrário, reclamam, estão cobrando mais deles, porque agora as aulas estão indo para dentro das casas e muitas vezes as famílias acompanham. Então, elas estão mais analíticas, as famílias, né? Estão observando mais os professores, estão cobrando mais dele. Oh, essa aula foi ruim, essa aula não foi boa. A gente entende que, por um lado, isso é bom, porque isso dá um feedback para a escola, para a gente saber, né, enquanto gestão educacional, como esses professores estão lidando com a questão da aula. Mas, por outro lado, muitas vezes se torna cansativo para o professor, que embora dê o seu melhor ali, ele tem esse feedback negativo, certo? A exposição da atividade com as aulas online, que na verdade os alunos entram na casa do professor, como vocês estão entrando na minha casa. Aqui eu estou no nosso pequeno escritório, onde eu e meu esposo pegamos um quarto da nossa casa e fizemos um escritório, onde eu estudo aqui, ele faz os desenhos dele, que ele trabalha com desenhos realistas. Então, vocês estão na minha casa, certo? Então, imagine um professor que tem 21 turmas, todos os professores entrando na casa dele. E muitas vezes tem alguns professores que não têm tanto cuidado, né, em relação ao espaço. Eu entrei aqui no quarto e a porta está fechada. Lá fora tem coisas acontecendo, mas muitas vezes tem professores que não têm esse espaço. Vamos dizer assim, eu estou numa posição muito privilegiada de ter um quarto na minha casa, que é o meu escritório, onde eu posso estudar, mas nem sempre outros professores têm isso. Então, precisam fazer na sala, precisam fazer no único quarto,
né? Onde está o marido, onde está o filho, aí vê o filho, aí vê o marido, aí passa atrás, o marido passa atrás, ou alguma pessoa passa atrás, e ouve os vizinhos, e ouve o barulho de um outro vizinho. Então, todas essas questões, gente, dizem respeito à exposição da intimidade do professor com as aulas online. Temos também a questão da cobrança, eu falei da cobrança da família, agora eu estou trazendo a cobrança da escola, com prazos e resultados. Então, enquanto escola, né, e aí, gente, cadê os resultados? E aí, gente, fulano de tal está assistindo a aula? Então, também há essa questão por parte da gestão escolar, que a gente entende que é importante, mas muitas vezes algumas escolas não estão tendo cuidado com isso, em eleger prioridades. Qual é a prioridade para agora? O que é que eu preciso para agora? E aí jogam no professor, vocês precisam fazer isso, e não elenca as prioridades. O que é que eu preciso para agora? Depois a gente faz isso. Isso também é uma forma de cuidado com o professor, tá? Alunos que não possuem acesso a recursos tecnológicos também é um grande fator, é um grande desafio para o professor, que muitas vezes aquele aluno não está conseguindo acompanhar as aulas, aquele aluno não está conseguindo ter uma evolução, um avanço na questão da aprendizagem. Tem a verificação, que é a verificação / garantia da aprendizagem por meio online. Então, está ocorrendo em algumas escolas a avaliação por meio online. Então, muitas vezes, o professor não sabe se aquele aluno está ali interagindo, não sabe se está ali aprendendo. Porque quando a gente está na sala de aula, a gente tem aquela resposta de imediata, né? Então, de forma imediata. Então, eu estou aqui com o aluno, ele está fazendo exercício, então eu vejo na hora, em tempo real, se ele conseguiu completar aquela operação em matemática. No ponto de vista online, isso já dificulta. Não consigo, eu posso até passar uma avaliação, mas eu vou ter um resultado depois, eu não consigo acompanhar em tempo real esse aluno. Então, tem aí também, fica uma formiguinha, uma pulguinha atrás da orelha em saber se realmente ele está aprendendo ou não. E, por último, gente, a incerteza de emprego. A gente não sabe se vai continuar trabalhando. O professor muitas vezes traz isso, né, na sua fala. Será que eu vou continuar trabalhando com essa crise? Muitos pais tirando os filhos das escolas. Será que a escola vai continuar me pagando? Será que eu vou continuar aqui? Então, pensem aí, gente. Olhem para essa tela e vejam quantos desafios. Eu trouxe apenas 9 desafios. Mas tem muito mais que isso. Eu tentei resumir. Então, pense aí uma pessoa, um ser humano, um professor que lida com todos esses desafios. O que é que a gente pode fazer? E aí, eu trago um convite ao autocuidado. Por que um convite ao autocuidado? Porque essas situações todas que eu trouxe anteriormente, essas situações aí, tem muita gente que a gente não consegue mudar. É o que eu falo para os professores. Muitas eu não consigo, alunos que não possuem acesso. Muitas vezes a escola pode emprestar um computador, né? Mas outras situações eu não consigo resolver, eu não consigo mudar o quadro, então a gente precisa lidar com elas. E para eu lidar com essas situações, eu preciso cuidar de mim. O professor cuide de você. Então, eu trouxe alguns passos, eu trouxe algumas dicas para a questão do autocuidado. Eu trouxe muito mais no campo emocional, porque as dicas referentes a dormir bem, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, essas questões são muito disseminadas. Todo mundo sabe que para ter uma boa qualidade física, uma boa qualidade de vida, precisa ter uma atividade física, precisa fazer uma atividade física, precisa se alimentar. Eu trago muito mais no campo emocional, como, por exemplo, se apaixone por você mesmo ou você mesmo. Quando você se apaixona por você mesmo, você se coloca em primeiro lugar, se coloca como prioridade. Então, quando a gente está apaixonado por alguém, por alguma pessoa, a gente quer estar com aquela pessoa todo o tempo, a gente coloca ela como prioridade na nossa vida. Mas, gente, antes da gente amar o outro, cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. Então, o professor se eleja como prioridade. Então, você é a prioridade no momento. A sua saúde mental precisa ser prioridade. Então, se apaixone por você mesmo e cuide de você. Reconheça seus limites e peça ajuda. Por que é importante reconhecer o limite? Porque muitas vezes a gente acaba
entrando na questão do mito do super-herói, que pode tudo, que faz tudo, e não, eu vou conseguir fazer isso, não, eu vou conseguir fazer aquilo. E muitas vezes a gente se sente sobrecarregado. Então, quais são os seus limites? Né? O que é que você precisa? Não, isso aqui eu já cheguei no meu limite, isso aqui eu não vou conseguir dar conta, vou pedir ajuda. Então, o primeiro passo é reconhecer, e o segundo passo é pedir ajuda. Porque não adianta só reconhecer e ficar naquela situação, continuando a fazer as coisas, sentindo sobrecarregado, tendo incômodo em fazer alguma atividade e não compartilhar com alguém, não compartilhar com o seu líder direto. Então, reconheça e peça ajuda. Uma outra questão, gente, é ficar off. O que é isso, ficar off? Curtir o ócio. Então, o ócio é extremamente necessário e produtivo. Precisa ter uma pausa, precisa ter um momento de me desvincular, preciso ter um momento de sair do online e ficar offline, porque eu preciso dar essa pausa, principalmente para o meu cérebro. Eu preciso que haja um momento de descanso. E quando há esse momento de descanso, quando eu volto para ativa, eu volto muito mais produtivo também. Tem essa importância, né? Tem essa consideração da importância do descanso para a produtividade. Mas o descanso também é extremamente importante para você se conectar com você, né? Então, o momento de você parar, de respirar, a questão de fazer coisas que agradem, de cuidar de você, isso é muito específico. Isso é muito ímpar. Eu amo ligar música e deitar no sofá. É um momento que eu estou cuidando de mim. É o meu momento de autocuidado. Gente, não estou trazendo uma situação de autocuidado. Ah, Carla, é uma coisa, precisa ter dinheiro, precisa fazer mil coisas. Não. Claro que uma viagem para o exterior, claro que ir comer num restaurante bacana, com alimentos que a gente gosta, é interessante, mas o que é possível para o momento? O que é que nesse momento, dentro de casa, eu posso fazer como autocuidado? Eu dei o exemplo para vocês, o meu exemplo. Eu amo ligar o YouTube na televisão e ficar deitada no sofá. Eu gosto muito de assistir desenho. Tem um momento que eu tô, às vezes, tão estressada, tão envolvida com as coisas da escola, que eu ligo o Bob Esponja e fico assistindo. Ó, eu sinto como se estivesse tirando um peso de mim. Eu dou risada, eu me distraio, eu tiro o foco da questão do trabalho. É um momento de autocuidado. O momento da limpeza do meu cabelo, por exemplo. Eu tenho todo um ritual de limpeza do cabelo, de hidratação, de separação dos fios, de finalização. É um momento de autocuidado. Então, o que é que você está fazendo em relação ao seu autocuidado? Fica a pergunta. Fale, tudo bem não estar bem. Gente, a fala é extremamente importante para vocês trazerem à tona o que é que estão te trazendo, te fazendo mal, o que é que você está se sentindo desconfortável. Então, falem, compartilhem com alguém, desabafem com alguém. E tudo bem não estar bem. Eu fiz questão de trazer isso justamente porque muitas vezes a sociedade impõe isso da gente, que tudo esteja bem, que tudo esteja fluindo bem. E não necessariamente é isso. Tem momentos que a gente não está legal. E tudo bem. A gente precisa acolher essa emoção da tristeza, né? E entender por que ela está ali. Veio a partir de quê? O que é que eu vou fazer com ela? E um dos passos é falar, é compartilhar com sua rede de apoio, certo? E nós sabemos que você está dando o seu melhor. Eu quis trazer isso porque, conforme Dejus, né, que a gente estudou, a questão do reconhecimento da profissão, ela está atrelada a uma boa condição de trabalho, né? Ele traz que a desesperança, que é falta de reconhecimento, acaba que interfere na questão da constituição do sujeito. Então, eu quis fazer o inverso. Eu quis trazer um reconhecimento para causar esperança, para trazer uma boa condição de trabalho, se possível for, né? Então, nós sabemos, quando eu falo nós, eu falo sociedade, enquanto sociedade agora, enquanto família, nós sabemos que você está dando o seu melhor. A gente percebe que o professor está engajado, está tentando dar o melhor dele para essa questão, né, da ensinagem no período da pandemia, tá? E para finalizar, gente, eu quero trazer um
poema, acho que é poema, professores de português, se eu falei errado, me corrijam. Acho que é um poema de Braulio Bessa, onde ele traz como temática a força do professor. E eu queria ler para vocês, em homenagem a todos os professores e professoras que estão me assistindo. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizesse justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é culpado. Nas potências mundiais são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança, um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Braulio Bessa, então eu acredito na força do professor. Quero dedicar para vocês esse poema. E a palavra que resume esse momento é gratidão. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tenho um Instagram, que é @mundo_psicoeducar. Vocês vão me encontrar lá, vão encontrar o meu trabalho, vão encontrar algumas postagens que eu faço semanalmente, vídeos onde eu discuto sobre questões voltadas à aprendizagem escolar. E também tem meu e-mail, se quiserem anotar, estou à disposição para ajudá-los nessa empreitada. Estamos juntos nisso. Muito obrigada.